Segundo trimestre 2024. A partir do vídeo de hoje, estamos iniciando uma grande jornada. Estamos iniciando uma carreira, a carreira que nos está proposta. Uma verdadeira maratona em busca do conhecimento, do crescimento, do avivamento espiritual. Vamos versar sobre as duas portas, o céu que nos espera, conhecer os inimigos do cristão. Seremos alertados sobre alguns perigos que nos rondam: a murmuração, o pecado, a tentação, o inferno, dentre outros. Será um rico trimestre que nos ajudará a compreender melhor nossos compromissos, empreender uma corrida sem pressa, com muita tranquilidade, sem atalhos, sem desvios, sem mudança de rumo, sempre em frente até o nosso alvo, que é a vitória completa e absoluta e o nosso descanso eterno ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Importante salientar que o Espírito Santo será o nosso condutor nesse trajeto e Deus sempre olhando por cada um de nós. Foi dada a largada para o segundo trimestre de 2024. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos iniciar o segundo trimestre de 2024. A nossa revista está muito linda. Aliás, eu estou com ela aqui em mãos. Eu gosto sempre de mostrar a revista quando ela é lançada, a revista quando ela é folheada, a revista quando é visualizada pela primeira vez, a revista quando ela é sentida pela primeira vez. Olha só, deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar num ângulo melhor para você. Vai ficar na minha frente aqui para que você possa vê-la por completo. Você que ainda não tem a revista, adquira ela. Você que ainda não tem a revista, busque ela, porque realmente é um material espetacular. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista é um velho conhecido nosso, é um homem de Deus, é um teólogo, é pastor, é filósofo, ele é pedagogo, ele é um psicanalista, ele também é advogado, pastor Osiel Gomes, pós-graduado em docência do ensino superior, lecionou hebraico, grego, ali no Seminário Batista. Ele também é presidente da Assembleia de Deus Campo Tirirical, em São Luís, lá no Maranhão, e também é autor de diversos livros pela CPAD. Por exemplo, Mais Palavra, Menos Emocionalismo, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, O Governo Divino em Mãos Humanas, todos livros publicados pela CPAD, de autoria do nosso comentarista, que a partir de hoje nos conduz a temas espetaculares, temas extremamente importantes que nós precisamos trabalhar, e vamos fazer isso com muita alegria, com muito prazer, com muita responsabilidade. Você está no canal Ensino e Palestra e aqui nós vamos juntos iniciar a jornada do segundo trimestre de 2024. Lição número 1, primeira lição, o início da caminhada. Nosso texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática: o novo nascimento marca o início da jornada do crente com Jesus Cristo. Nosso trabalho também tem a leitura bíblica em classe, que encontra-se lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo e até o 8, e vai falar sobre Nicodemos. Esta é a passagem que vai fazer a ilustração da nossa lição de hoje. Vamos trabalhar aqui, lá no finalzinho do vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos, um pouquinho sobre essa passagem, mas eu preciso pontuar antes algumas coisas com vocês. A nossa revista, a nossa lição de hoje vai falar sobre o início da caminhada, o início da jornada. O início da jornada, o início da caminhada se dá justamente com a conversão, a decisão por servir a Cristo. Uma pessoa que chegou na igreja, que adentrou as portas do templo, seja por um convite de um colega, um amigo, um familiar, um conhecido,
ou ainda por iniciativa própria, por ter recebido um folheto na rua, ou que foi alvo de um evangelismo, e essa pessoa resolveu ir à igreja. Resolveu, chegando na igreja, gostou dos louvores, gostou do ambiente, gostou da recepção, reciprocidade. A pessoa só vai voltar a um lugar onde ela foi bem acolhida. A pessoa só vai voltar em um determinado local se ela ali foi genuinamente acolhida. Então, é muito importante o papel do evangelismo, é muito importante orar, é muito importante jejuar, é muito importante sair para a rua, buscar almas, mas conseguir trazer elas para a igreja é fantástico. Agora, fazer com que elas sejam bem recepcionadas. Não é apenas o departamento de evangelismo, as pessoas que estão envolvidas no trabalho, mas também a coletividade da igreja. O porteiro, por exemplo, o recepcionista, por exemplo, o casal na recepção, por exemplo, o diácono, a diaconisa, aqueles que vão ter o primeiro contato com a pessoa ao chegar na igreja. Ela foi atingida, ela resolveu aceitar o convite, resolveu estar na igreja, e quando chega na igreja, ela encontra alguém de cara fechada, ela encontra alguém sisudo, ela encontra alguém emburrado, ela encontra 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, um grupo conversando em frente da igreja e nem vê ela passando ali ou entrar na igreja. Já começou mal. A pessoa já entra com uma desconfiança, a pessoa já entra com ressalva, a pessoa já entra com o pé atrás, como se diz por aí. Ao passo que uma pessoa, quando é bem recepcionada, chega na igreja, recebe um largo sorriso da recepção, do recepcionista, do diácono, da diaconisa, do porteiro, e ali é conduzida até um lugar para sentar. A pessoa é assistida ali, ela é acolhida. Na hora da saudação, ela recebe um abraço das irmãs, se é uma irmã, recebe um abraço das irmãs, se é um irmão, recebe um abraço dos irmãos. A pessoa recebe ali um carinho e já começa a sentir-se bem, já começa a ter um ambiente propício para quando vier a palavra, vier a mensagem, vier o sermão, ela resolva, por ação do Espírito Santo, aceitar a Jesus Cristo como seu inteiro e suficiente Salvador. Veja que o papel inicia no evangelismo, porém ele vai fazer com que todas as pessoas na igreja sejam envolvidas para que aquele visitante, para que aquela pessoa seja acolhida. Veja só, o evangelismo, ele dá o primeiro passo. A pessoa, o segundo passo, quando resolve aceitar a Jesus Cristo. O terceiro passo, a igreja, ao recepcionar a pessoa. O quarto passo, a pessoa querer voltar. O quinto passo, quando a pessoa volta, então ela é mais uma vez bem acolhida. E caso essa pessoa resolva conhecer mais sobre a fé, conhecer mais sobre a igreja, conhecer mais sobre as coisas de Deus, ela é conduzida à classe do discipulado, sem pressão, com muito carinho, com muito respeito pela pessoa, e ela começa a ser discipulada, começa a conhecer os ditames da igreja, os ditames da palavra de Deus, começa a conhecer o beabá do evangelho, começa a conhecer o rudimento do evangelho, e no momento em que ela tomar a decisão por batizar-se, ela então vai ser agregada, ela então vai ser membrada na igreja. Caso contrário, ela então irá procurar uma outra igreja, mas com certeza o acolhimento, ele é fundamental, e o primeiro passo para que uma pessoa, para que alguém seja conquistada pelo Espírito Santo e faça parte do corpo de Cristo. Isto é maravilhoso e envolve a cada um de nós. Bom, a pessoa então, recebendo as instruções do discipulado, as suas dúvidas serão tiradas, ela irá decidir então se vai continuar naquela igreja, batizar-se, ser membro daquela comunidade, e essa decisão ela vai ser pessoal e deverá ser respeitada. Decidindo se batizar ou não, essa pessoa deverá continuar sendo acolhida pela igreja local, caso queira, frequentando ali, continuar conhecendo o evangelho, continuar conhecendo a Cristo, continuar conhecendo a palavra de Deus, e mais adiante ela vai receber o toque definitivo do Espírito Santo. Esse é o início da caminhada. Esse é o início da jornada. Esse é o início de uma corrida que está proposta, de uma caminhada, de uma jornada que está proposta. A caminhada com Cristo é o primeiro tópico. Primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos.
Segundo subtópico, os três companheiros da nossa jornada. Aqui na nossa revista, deixa eu dar uma folheadinha aqui na nossa revista, você já deve estar com ela em mãos, com certeza. A caminhada com Cristo é o nosso primeiro tópico e diz assim: na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana, a primeira, se inicia no momento do nosso nascimento natural. Eu quero fazer aqui um paralelo sobre esse nascimento natural e o nascimento espiritual. Então, mais adiante eu quero falar sobre isso. O nascimento fazendo um paradoxo entre o natural e o espiritual. Nós temos aqui no segundo tópico os três companheiros da nossa caminhada. Quem são os três companheiros? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a Trindade. A Trindade faz parte da caminhada. A Trindade acompanha, a Trindade guia a caminhada. Deus Pai acompanha a humanidade em seu desenvolvimento. Deus Filho aceita de livre e espontânea vontade deixar o céu, deixar sua glória, deixar sua majestade e vir ao mundo como um homem, passando por todas as etapas da humanidade, nascer, viver e morrer. Jesus ainda, o Filho, aceita a morte de cruz e ele oferece sua vida. Não mataram Jesus, ele se deixou levar à cruz, ele se deixou levar ao Calvário porque era a sua missão de vida. Ele oferece a sua vida, o seu sangue, para que a humanidade fosse remida de seus pecados. Cumprida a sua missão, ele voltou para o céu. Deus, Espírito Santo, também já atuava lá no Antigo Testamento. Deus, Espírito Santo, também já fazia parte. Aliás, qual o primeiro versículo da Bíblia? Qual o segundo versículo da Bíblia? Ali você já vê a Trindade. Ali você já vê o Espírito Santo. Ali você já vê Pai, Filho e Espírito Santo construindo, constituindo, criando o que não era criado, criando tudo o que foi criado a partir de então. O Deus Espírito Santo, então, após Jesus Cristo subir, após a ressurreição, com o advento de Pentecostes, ele vem ao mundo para inaugurar a igreja e viver com nós, seres humanos. Ajuda o homem em seu convencimento da condição de pecador. E aqui eu já falei em alguns vídeos atrás, já falei em alguns vídeos anteriores sobre o convencimento do Espírito Santo, que não é algo assim positivo. Não é algo você vai ser crente, você vai entrar na igreja, senão... Não é assim. É o convencimento através de o Espírito Santo municiar a pessoa com as informações. O Espírito Santo, eu gosto de repetir aqui, não quero ser repetitivo, você que acompanha os nossos vídeos, aliás, muito obrigado a você que continua conosco por esse trimestre, você que esteve conosco em outros trimestres, você que está aqui nessa jornada do canal Ensino e Palestra, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui. E se você está chegando agora, deixa um like. Se você está chegando agora e está gostando do vídeo, deixa um comentário, inscreva-se no canal, está nos ajudando muito. Bom, eu falava que nós comentamos aqui algumas vezes que o Espírito Santo, ele gosta de fazer um exemplo. Ele chega com a pessoa ali na esquina e diz: olha, para este lado você vai ser abençoado, para esse lado você não vai ser abençoado, não é o caminho certo a seguir, agora você escolhe. E nós, seres humanos, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos atender a voz do Espírito Santo ou fazer a nossa vontade, que geralmente é contrária ao Espírito Santo. Mas depois da ação do Espírito Santo em nossa vida, depois dele entrar na nossa vida, depois de nós aceitarmos Jesus Cristo, a nossa vontade passa a coincidir-se com a vontade de Deus, passa a coincidir-se com a vontade do Espírito Santo. Nós temos a cruz, que é o Evangelho. O objeto da cruz é o madeiro, uma obra de carpinteiro, uma obra de carpintaria, para ser utilizada na crucificação. O objeto cruz, o lenho onde a pessoa morria, era utilizado para a pena de morte. Mas a morte de Cristo nos proporciona vida plena e comunhão com o Pai. Aqui nós nos referimos à cruz como sendo o Evangelho, a palavra de Deus. Bom, os três companheiros, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, plural. Deus não estava sozinho, Deus estava com o Filho e Deus estava com o Espírito Santo. Façamos a Trindade agindo. Ali no batismo de Jesus também a Trindade, mais uma vez, ela é encontrada. Em Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu
logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vinda sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lá em Mateus 17, na transfiguração, também nós encontramos o Pai falando, também nós encontramos o Filho fazendo o rosto de Jesus resplandecer, também nós encontramos Jesus. A Trindade, ela está presente. E a Trindade, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, não é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é algo vertical, é horizontal. Pai, Filho e Espírito Santo, lado a lado, juntos, com o mesmo poder, com a mesma essência, com a mesma natureza. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe uma hierarquia entre os membros da Santíssima Trindade. O Pai, por exemplo, não é maior que o Filho, que por sua vez também não é maior que o Espírito Santo. Não, os três possuem a mesma natureza. A Trindade é universal. A Trindade não é hierárquica. Nosso segundo tópico, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? A religião não faz nascer de novo. O novo nascimento e seu processo. Religião significa religar o homem com Deus. Mas toda religião é boa? Toda religião leva a Deus? Depende. Só quem leva a Deus é Jesus Cristo. Então a verdadeira religião tem que pronunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A verdadeira religião tem que pronunciar que Jesus veio ao mundo para completar a sua obra e morrer pela humanidade. A verdadeira religião tem que aceitar Pai, Filho e Espírito Santo. A verdadeira religião tem que fazer o bem para as pessoas. Uma religião que faz o mal, uma religião onde o sacerdote recebe valores para daqui a pouquinho fazer o mal para alguém, não é religião. Não. Religião tem que fazer o bem para as pessoas. Religião, religar o homem com Deus. A verdadeira religião é aquela que aceita Pai, aceita Filho e aceita Espírito Santo e as suas características de cada um. Bom, como eu prometi, eu quero falar agora, quero fazer um paralelo sobre o nascimento natural e o nascimento espiritual. Bom, Jesus aqui falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 3. A fase inicial do bebê, o alimento que o bebê tem é o leite materno. Isso diz respeito às primeiras impressões que uma pessoa que nasce espiritualmente tem, o rudimento da palavra de Deus. Conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer quem é o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, enfim, começar a nutrição vagarosamente. Depois vem a vida adulta, onde o alimento para já não é mais criança, agora é um adulto, o alimento tem que ser sólido. Quanto à vida espiritual, agora começa a haver o ensinamento. Agora começa a haver não apenas rudimentos, mas a pessoa começa a aprofundar-se mais na palavra de Deus. Ora, alguém que chega na igreja hoje, ela vai conhecer primeiramente o beabá, digamos assim, o abecedário da Bíblia, o inicial da Bíblia, os rudimentos da Bíblia. Depois ela paulatinamente vai aprendendo, vai conhecendo, a partir de então vai começando a buscar por si próprio, vai pesquisando, vai comprar obras, vai ler a Bíblia por conta própria, ela vai tendo um alimento mais sólido. O rudimento são as primeiras noções, é a doutrina inicial, é o conhecimento sobre as doutrinas bíblicas, é o conhecimento sobre os princípios da vida cristã. Depois vem o alimento mais sólido, o ensino da palavra. A partir de então vem a noção que a pessoa recebeu, ela já começa a transmitir para outras pessoas. Ela já começa também a evangelizar, ela já começa também a ensinar, ela já começa também a testemunhar. Ora, o alimento inicial para o bebê é o leite materno, e o leite materno é muito importante. O leite materno é um alimento produzido pelo corpo da mãe, exclusivamente para o bebê. Assim, o leite materno tem todos os nutrientes, tem as proteínas, o açúcar, a gordura, vitaminas que o pequeno necessita, e ali por 6 meses deve apenas receber o leite materno, e aí vai se desenvolver açúcares, gorduras, vitaminas, tudo na dose certa, tudo equilibradamente. O bebê recebe a porção necessária. O bebê recebe a porção necessária a partir do seio da mãe, através da amamentação, e recebe a porção ideal para ele. Quando uma pessoa chega na igreja, agora o lado espiritual, ela começa a ser
a ser apresentada a Bíblia Sagrada, a ser apresentada a pessoa de Cristo, a ser apresentada a pessoa de Deus com muita tranquilidade. Não vai pregar para uma pessoa que está chegando na igreja o Apocalipse, por exemplo. Não vai falar sobre o reino milenar, por exemplo, porque a pessoa ainda não sabe o que é isso. Então ela precisa, pouco a pouco, ir conhecendo, pouco a pouco ir se desenvolvendo. Voltando ao leite materno, o leite materno tem proteção. Um dos maiores benefícios que o leite materno tem são os anticorpos. E esses anticorpos fortalecem o sistema imunológico da criança. Essa proteção ela atinge o bebê por completo e diminui muito as possibilidades que o bebê tem de contrair algum tipo de infecção do ouvido, por exemplo, uma infecção respiratória, urinária ou gastrointestinal. Não quer dizer que não vá ter, mas a probabilidade é mínima, é minimizada esta probabilidade através do alimento que é o leite materno, que é a proteção do bebê. Por exemplo, a possibilidade de morte súbita também são reduzidas, assim como a possibilidade que seu bebê desenvolva algum tipo de alergia, como a asma, por exemplo. Além disso, o leite materno também é o alimento melhor assimilado pelo sistema corporal do pequeno, o qual lhe produz menos gases e mal-estar. Ou seja, leite materno é o alimento ideal para o bebê até os 6 meses. Aqui, voltando nesse nosso paralelo para a vida cristã, para a vida espiritual. O crente, a pessoa que agora já é denominada crente, que agora já é denominada cristã, ela também recebe a proteção da igreja, dos irmãos, também recebe a proteção do pastor, também recebe a proteção da liderança, também recebe a proteção daquelas pessoas que estão ali para ensiná-la, para ajudá-la, para tirar suas dúvidas, para conduzi-la, para fazerem com que ela tenha um desenvolvimento equilibrado. Então, pessoas equilibradas devem cercar as pessoas que estão chegando na igreja para que elas também tenham o equilíbrio necessário, para que elas também sintam-se fortalecidas, para que elas também sintam-se estimuladas a continuarem na igreja. Mas o leite materno tem a sua data de validade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o leite materno deve ser dado ao bebê até os 6 meses de vida exclusivamente. Não deve ter um outro alimento. E de forma complementar, até os 2 anos de idade, a criança pode ser abastecida com leite materno. A pessoa que nasce espiritualmente, ela tem a sua fase de desenvolvimento, ela está engatinhando espiritualmente, depois vai começar a caminhar sozinha, primeiro amparada por algumas pessoas, depois vai começar a caminhar sozinha, e ela vai crescer, ela vai ensinar mais adiante, ela vai ser uma pessoa adulta espiritualmente mais adiante e vai ajudar outras pessoas que estarão iniciando a sua caminhada. E a falta de crescimento espiritual? Por exemplo, uma pessoa na igreja há 10, 15 anos, mas uma pessoa que não consegue absorver uma palavra mais sólida, só quer ouvir amenidades, ela ainda está engatinhando na vida espiritual. Essas pessoas que já deveriam estar em uma fase espiritual adulta e ainda estão na fase inicial, elas precisam ser tratadas, trabalhadas. Caso contrário, a qualquer momento poderão tropeçar em seus próprios passos. Nós um dia nos alimentamos de palavras que inicialmente nos ajudaram a compreender o processo da salvação, o amor de Deus para conosco, o plano da salvação, mas a partir do momento em que nós estamos crescendo, nós queremos saber mais para ajudar também outras pessoas. O que estará acontecendo com algumas pessoas que não crescem, que não têm uma vida ministerial ou uma vida espiritual forte, saudável? Será o medo de crescer? O medo de sair da zona de conforto? O medo de não absorver conhecimentos mais profundos? O medo de fracassar? Coloque aí no comentário o que você acha. Qual o seu comentário? Qual a sua opinião? Um exemplo aqui. Hoje em dia as crianças, até mesmo jovens, até mesmo recém-casados, até mesmo casados, gostam de jogar um videogame. É isso aí, nós já temos, antigamente, muitas vezes,
a mulher se preocupava com o marido porque ele ia jogar bola com os amigos, né? Ele ia sair para jogar bola. Hoje em dia as mulheres estão pedindo para que seus maridos larguem o videogame, larguem o joystick, larguem os games para ter mais tempo com elas. Acontece muito hoje, porque hoje jovens casados, eles já têm uma grande fascinação pelo videogame. Bom, mas o exemplo aqui, ele atinge justamente as pessoas que gostam de videogame. O jogador de videogame que fica estacionado, por exemplo, na primeira fase do jogo. Primeira fase do jogo e não sai ali. Domina completamente. Joga de olhos fechados, mas não sai da primeira fase. Ali ele é o bambambam, ele é o melhor, ele é o maioral. Ele é o dominador, ele sabe tudo. Mas é a primeira fase do jogo. Não sai dali. Na segunda fase já está mal. Nas outras fases, então, não consegue passar. Ele é imbatível na primeira fase, porém tem medo de avançar para a próxima. Tem medo do desconhecido, tem medo de fracassar. E nós não podemos ficar na nossa primeira fase espiritual. Temos que avançar, temos que ir adiante. Adiante, aliás, no nosso tópico também, que já estamos aqui chegando ao terceiro, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. O Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. A Pontífice Comissão Bíblica afirma que sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento seria um livro indecifrável, uma planta privada de suas raízes e destinada a secar. E muitas pessoas não querem estudar o Antigo Testamento, só querem estudar o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele recebe o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento cumpre-se no Novo, porque lá no santuário tudo apontava para Cristo, por exemplo. Só para ficar num exemplo, podemos citar vários outros, mas o Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento. Chegamos agora a Nicodemos, que é o personagem que está citado aqui na nossa leitura bíblica em classe. Nicodemos era uma pessoa de boa reputação, gozava de prestígio perante o povo. A sociedade, a comunidade na qual exercia suas funções, respeitava ele. Ele era certamente uma pessoa sincera e muitíssimo bem intencionada. Nicodemos convivia com líderes, assim como ele, líderes, pares seus que eram fariseus. Ele fazia parte do sistema, talvez ele não concordasse com os rumos das coisas, com as decisões que eram tomadas. Talvez Nicodemos fosse uma voz isolada, lutando contra o sistema, ou talvez, assim como ele, existiam outras pessoas que também queriam fazer diferente. Discordavam do sistema, mas eram minoria. E para não serem engolidos pelo sistema, permaneciam quietos, porém eram conscientes de suas íntimas convicções. Talvez ele não queria, como os outros líderes queriam, por exemplo, a prisão de Jesus, fazer uma emboscada para Jesus, prender Jesus como conseguiram fazê-lo. Talvez não quisesse isso. E estamos aqui fazendo, claro, uma hipótese. Nós estamos fazendo aqui uma hipótese do que eu creio ser o pensamento, ser o sentimento de Nicodemos. Eu estou conjecturando aqui. Bom, mas Nicodemos é interessante, ele vai visitar Jesus à noite. E aqui uma pergunta ressoa por séculos. Por que Nicodemos foi falar com Jesus à noite? Por que não preferiu a luz do dia? E aqui nós podemos dar algumas possíveis respostas a esse questionamento. Vamos apresentar aqui algumas possibilidades. Nicodemos tinha medo de ser visto conversando com Jesus. Essa é certamente a resposta mais compartilhada pelos pregadores e a maioria dos ouvintes, tendo por base que realmente o medo foi o responsável por esse insólito horário de encontro. Analisemos então o receio de Nicodemos. Quais seriam os medos dele? Nicodemos tinha medo de seus pares. Os membros do Sinédrio, a grande maioria deles, nutriam um ódio por Cristo. Desejavam apanhar Jesus Cristo. Caso eles ficassem sabendo que Nicodemos fora conversar com Jesus, ficariam furiosos com Nicodemos por ter supostamente se convertido. Talvez pensassem que Nicodemos estaria convertido aos ensinos de Jesus. Talvez até realmente estivesse convertido e convencido dos ensinos de Jesus, de que realmente Jesus era o Messias que deveria vir. Assim como ficavam furiosos com Jesus, também poderiam ficar furiosos com Nicodemos. Uma outra possibilidade, Nicodemos teria medo do povo,
porque ele é respeitado por muitos. Nicodemos era extremamente respeitado, admirado, e não queria perder esse respeito, não queria perder a admiração do povo, não queria ver sua autoridade sendo questionada, precisava preservar seu status de príncipe dos judeus. Essas, então, eram as possibilidades pelas quais Nicodemos chega até Jesus à noite. Mas o que Nicodemos queria com Jesus? Ele queria uma conversa particular. Provavelmente Nicodemos já presenciara um discurso de Jesus, talvez até mesmo na comissão de emissário de líderes fariseus que plantavam pessoas em meio à multidão para conferir de perto o que esse Jesus ensinava e talvez apanhá-lo em alguma contradição. Talvez Nicodemos esteve ali junto em uma dessas ocasiões, tentando ver o que Jesus falava, tentando realmente saber o que Jesus pensava, talvez pegar Jesus em alguma contradição à lei, e talvez ouvindo esse sermão de Jesus, e aqui estou de novo conjecturando, talvez ouvindo esse sermão de Jesus ali, como infiltrado dentro da multidão, talvez ele tenha se convencido dos ensinos de Jesus e resolveu ir conversar pessoalmente com Jesus. De novo, estou aqui conjecturando. Se você pensa diferente, coloca nos comentários. Se você concorda, coloca nos comentários. É muito importante a sua opinião. Bom, ouvindo os ensinos de Jesus, Nicodemos poderia ter sido tocado e também ter sido convertido. Mas claro, tinha dúvidas, precisava de uma conversa a sós com ele, não queria interromper os ensinamentos públicos de Jesus, mas também sentia uma grande necessidade de falar em particular. Então ele foi falar com Jesus em particular. Talvez ele foi à noite porque estivesse muito ocupado durante o dia, devido às suas tarefas cotidianas. Talvez não tivesse tempo de disputar lugar com a multidão para estar próximo de Jesus. Talvez. Mas o certo é que ele foi até Jesus. E aqui nós temos o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus teve grandes, emocionantes, maravilhosos, esplendorosos, magníficos encontros. Mas com multidões, com pessoas fazendo obras, fazendo maravilhas, curando, fazendo com que pessoas ressuscitassem, enfim, maravilhas, sem fim. Agora, Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, nós encontramos grandes ensinamentos quando Jesus Cristo está falando com uma única pessoa. Por exemplo, a mulher junto ao poço ali, onde Jesus diz para ela que os adoradores verdadeiros e autênticos, os verdadeiros adoradores, adorariam a Deus em espírito e verdade. E hoje nós guardamos essa verdade por todos esses séculos já transcorridos, e é para nós uma grande realidade. Também Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos não entendia como nascer de novo. Então ele estava ali pensando de uma maneira natural, como voltar ao ventre da mãe. Não existe essa possibilidade. E ele era um líder, mas ainda tinha escamas nos olhos. E Jesus Cristo, naquele momento, naquele encontro, tira essas escamas. Nós não sabemos se Nicodemos se converteu. A Bíblia não afirma categoricamente, mas eu creio que saiu dali uma nova pessoa. Eu creio que ele realmente ali nasceu de novo. Eu tenho absoluta certeza, convicção íntima disso. Ele nasceu de novo. E ali Jesus Cristo fala sobre o novo nascimento. E aqui nós temos esse espelho, que é Nicodemos tendo um encontro com o Mestre, nascendo novamente, e nós sendo oportunizados também a termos um novo nascimento. E vamos falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre vários outros temas nesse trimestre, e esta foi a primeira lição, mas eu quero encontrar você no nosso canal, nas demais lições. Eu quero encontrar você aqui conosco para juntos trabalharmos um trimestre maravilhoso e primoroso, cheio de muito conhecimento. Esplendoroso trimestre com conhecimento para nós sobre a palavra de Deus. Pega a sua revista, compre, adquira só, de novo na minha frente aqui, olha só, adquira sua revista e venha conosco estudar aqui no canal Ensino e Palestra. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se gostou do vídeo, passe adiante. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, e você estará nos ajudando. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, recém começando o segundo trimestre. Tem muita coisa boa por aí. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.